trabalhando aí na disciplina de psicologia organizacional e motivo de estar aqui para falarmos um pouco sobre atividade de estudo 1, tá certo? Bom, eu convido você a abrir esta atividade. Se você puder imprimir, vai ser muito bom. Se não, vamos acompanhar juntos aqui, tá bom? Então, abra aí a sua atividade de estudo, lembrando que ela trata-se de uma questão discursiva, na qual você vai ter a oportunidade de escrever um texto de 10 a 15 linhas, respondendo à indagação que eu deixei para vocês. Mas antes disso, vamos conhecer. Então, começamos ali com uma problematização dizendo o seguinte: a psicologia organizacional contribui de forma significativa na cultura organizacional e nas relações humanas da empresa? Será que a psicologia organizacional traz essa contribuição? E aí depois trouxe aqui para ajudar, né, nessa compreensão alguns conceitos sobre o comportamento organizacional. Vejamos, o comportamento organizacional visa obter maior compreensão dos diferentes fatores que podem influenciar a dinâmica individual ou em grupo no ambiente organizacional. O comportamento organizacional CO é um campo estudo voltado a prever, explicar, entender e modificar o comportamento humano no contexto das empresas. O comportamento organizacional também pode ser um campo de estudos que investiga o impacto que os indivíduos, grupos e a estrutura organizacional têm sobre o comportamento das pessoas dentro das organizações, com o propósito de utilizar esse conhecimento para melhorar a eficácia organizacional. Esse comportamento também pode ser classificado de 3 maneiras. A primeira, vejamos, chamada microorganizacional, que estuda o indivíduo ao trabalhar sozinho, com orientação claramente psicológica, examina temas como a produtividade do trabalhador, a motivação, a percepção e diferentes, diferenças individuais. O segundo modelo é o meso-organizacional. O que é meso-organizacional? Estuda o comportamento das pessoas ao trabalharem em grupos e equipes. As pesquisas nos campos, da comunicação, psicologia social e da sociologia. Contribui também com essa área, examinando temas como socialização, liderança e dinâmica de grupo. E o terceiro fator que pode ser considerado como macro-organizacional. Esse comportamento estuda principalmente o comportamento da empresa como um todo, inteira. Então, essa ciência política, a sociologia, a antropologia, a economia são as disciplinas que contribuem mais diretamente com os temas nessa área, tratando de temas como status sociais, poder, conflito, negociação, influência cultural, competição e eficiência. Portanto, quando nós falamos de experimentação dentro desta temática, olha só, a psicologia organizacional é essencial no mundo dos negócios. Já pensou no papel significativo que ela representa na cultura das organizações? Veja que aqui é o ponto-chave que vai nos levar a responder à questão aqui indagada. Uma reflexão: as relações estabelecidas no ambiente de trabalho tendem a estar associadas à experiência de vida. Isso nos leva a crer que a conduta é caracterizada por um conjunto de condicionamentos e aprendizados que afetam sistematicamente as interações sociais e profissionais mantidas no ambiente de trabalho. E aí, eu propus aqui para nós um case. Vamos lá, vamos entender um pouquinho esse caso. Na EMA Escritório de Contabilidade, a cultura é bastante informal, baseia-se no espírito de escritório, Upia Space, no qual todos os colaboradores cooperam em conjunto, caso tenham alguma dúvida ou ideia para expor. Desde cedo, no processo de recrutamento, a empresa tem a noção do que procura no candidato, ou seja, alguém que se adapte com facilidade a esse ambiente informal, mas, ao mesmo tempo, é também responsável. Assim que chega um colaborador novo na equipe,
ele é direcionado a um treinamento. Segundo o diretor do escritório e o técnico de RH da MA Escritório de Contabilidade, a cultura da empresa é aberta, transversal e horizontal. No dia a dia não se dá conta, né, pelos níveis hierárquicos, todos falam com toda a gente, gostamos de brincar, partilhar ideias, gostamos que as pessoas participem todas em tudo e aproveitem as capacidades um dos outros. Então, o gestor fiscal partilha essa ideia, ou seja, a cultura da MA é aberta, muito informal, e as pessoas adaptam-se facilmente. Então, veja, quanto à conceitualização, nós vamos encontrar no nosso livro didático, tá bem? Que é da Valdeciria, né? Souza Costa, que é o livro Psicologia Organizacional, tá bom? Podemos usá-lo a nosso favor. Então, vamos à questão aqui indagada. A partir do case apresentado anteriormente, elabora um texto de 10 a 15 linhas explicando de que forma a psicologia organizacional pode colaborar para a cultura organizacional, permanecer mais flexível com qualidade e produtividade. Para responder essa parte, que é a parte 1 da pergunta, eu sugiro que você vá lá na unidade 1 do livro, que está a partir da página 32. Pode ler tudo, não tem problema. Eu só estou sinalizando, né, para quem precisa aí de um direcionamento. Então, se direcione lá nesta página, comecem a ler o conceito e assim você discorra, né, sobre esse conceito da psicologia organizacional, tá bem? Lembrando que tem que responder se de fato há uma colaboração na cultura organizacional. A segunda parte da pergunta diz o seguinte: na sequência, indique as áreas de atuação da psicologia organizacional relacionada a este caso. Então, lembrando, você vai voltar aqui no caso, você vai estar lendo ali novamente, e ali é expresso, né, algumas áreas deste caso. Então, quais são essas áreas? E discorra, no mínimo, 3 dessas áreas. Então, você vai dizer, né, as áreas que estão envolvidas nesse caso e depois escolher 3 delas para que vocês possam discorrer o significado, o que é, né, esta área que você escolheu, tá bem? Bom, lembrando que essa parte 2 da pergunta aqui, você encontra ali na unidade 5, a partir da página 198 do nosso livro Psicologia Organizacional. Então, em resumo, pessoal, discorra um texto de 10 a 15 linhas respondendo essas 2 perguntas, tá bom? Não esqueçam de responder as 2 perguntas, senão não vai ter a nota completa. Lembrando que a segunda parte da questão, além de citar, né, as áreas que está sendo de atuação do caso, é necessário discorrer no mínimo 3. Então, fica a dica aí, espero que eu tenha contribuído aqui com vocês e até o próximo vídeo e até também a aula online. Beijo e até mais!